Sarada entra no escritório do Hokage e confronta Shikamaru, expressando sua frustração por não conseguir fazê-lo compreender seu ponto de vista a respeito de Boruto. Shikamaru, por sua vez, retruca com firmeza, afirmando que Boruto é um traidor que precisa ser punido, pois ele ultrapassou todos os limites ao assassinar Naruto e atacar Kawaki. Sarada nega com convicção que Boruto fosse capaz de tal ato e insiste que ele merece uma chance de se explicar. Konohamaru, no entanto, questiona sua defesa ao lembrar que Boruto fugiu, reforçando que Eida confirmou os acontecimentos com o uso de seu Sharingan. Sarada rebate, alegando que qualquer um fugiria ao saber que uma ordem de execução foi emitida contra si. Shikamaru, como oitavo Hokage, explica que a punição foi decidida em conformidade com a vontade da vila e do povo, que se sentem traídos. Ele encerra a conversa ordenando que Sarada retorne à sua missão. Irritada com sua inflexibilidade, Sarada o chama de cabeça dura. Shikamaru então demonstra preocupação, dizendo que ela jamais se tornará Hokage com essa postura. Sarada, indignada, responde que o sétimo Hokage era um exemplo para ela, ao contrário de Shikamaru. Enquanto isso, em outra dimensão, Naruto e Hinata permanecem adormecidos sob a influência de Kawaki. Posteriormente, Sumire tenta confortar Sarada, dizendo que Shikamaru não é culpado. Ela explica que do ponto de vista dos demais, influenciados pela onipotência de Eida, elas é que parecem diferentes, já que todos acreditam que Kawaki é o verdadeiro filho de Naruto. Sarada observa que no início, as pessoas percebiam as contradições, e que até mesmo Shikamaru chegou a interrogar Kawaki para entender o que houve com Momoshiki, mas gradualmente, a habilidade de Eida apagou essa sensação de que algo estava errado. Sarada então questiona como poderiam lutar contra um poder que nem compreendem. Com isso, as duas decidem visitar Eida. Lá, ouvem que Eida não consegue controlar sua onipotência, assim como seu charme. Eida explica que as memórias das pessoas foram reescritas por causa de um desejo de Kawaki que ela realizou inconscientemente. Sarada pergunta se havia alguma forma de reverter o efeito. Eida responde que não, pois mesmo que contem a verdade, ninguém acreditaria. As pessoas pensarão que são elas que estão com as memórias alteradas. Ela menciona que a única possibilidade seria sobrescrever as memórias novamente, algo arriscado. Eida se intriga com o fato de Sarada e Sumire manterem suas memórias, mesmo não sendo Tsutsuki ou parentes de sangue, e cogita se seu poder de atração também não as afeta. Sarada e Sumire se recordam da estratégia de Shikamaru. Eida precisa acreditar que elas estão sob seu encanto, pois isso garantiria que não sejam vistas como ameaça. Em resposta, Sumire finge mais uma vez submissão, garantindo que são prisioneiras encantadas tentando parecer agradáveis. Isso alivia Eida, embora Daemon continue desconfiado. Em outro lugar, Kawaki repreende Mitsuki por não controlar sua sede de sangue, o que está deixando o ar pesado. Mitsuki justifica dizendo que Boruto ainda representa uma ameaça, e como Otsutsuki, com certeza agora é capaz de ocultar seu chakra. Kawaki garante que mesmo que Boruto consiga escapar da detecção comum, seus olhos não serão enganados. Mitsuki então declara que protegerá Kawaki a qualquer custo e promete matar Boruto. Nesse momento, a equipe de buscas entra em contato telepaticamente com Kawaki, informando que encontraram marcas de garra fora da vila. Kawaki levita e parte voando para o local, enquanto Mitsuki, em silêncio, reflete em dúvida se ainda considera Kawaki como o sol que ilumina sua lua. Por outro lado, Himawari treina com Shoushou na floresta. Após a atividade, são encontradas por Shikadai e Inojin, que elogiam o desempenho de Himawari. Os quatro se reúnem e perguntam a ela sobre sua motivação para se fortalecer. Himawari hesita, mas revela que deseja ser útil a Boruto, pois sua percepção dele difere da reputação que circula na vila. Ela acredita que Boruto não matou seu pai, lembrando que ele arriscou a vida para protegê-la, e também proteger Naruto. Convicta, afirma sentir que seu pai ainda está vivo em algum lugar. Kawaki utiliza seu poder para apagar uma marca de Cold gravada no chão. Em seguida, identifica outra marca no pescoço de um dos ninjas da equipe de busca de Konoha e também a elimina. Diante disso, solicita ao Hokage Shikamaru que reúna todos os envolvidos nas missões de rastreamento. Pouco depois, um garra suja de Cold emerge de uma marca no corpo de um ninja e o ataca no meio das ruas da vila. Shikamaru é informado de que várias dessas criaturas estão surgindo por toda a aldeia. Kawaki rapidamente elimina uma delas, e Sarada, por outro lado, derrota outra com um chute. Em seguida, outro garra suja aparece, e desta vez, Cold surge dele diante de Sarada. Ele a confronta, afirmando que tentou localizar Boruto nos últimos 2 anos, mas desistiu. Agora, decidiu atrair Boruto até a vila, acreditando que Sarada ou outro companheiro pode ser a chave para fazê-lo aparecer. Nesse instante, Boruto surge de repente, atacando Cold. Cold tenta reagir, e Kawaki imediatamente percebe a presença dos dois. Shikamaru é informado da identificação do chakra de Cold e Boruto. Ele ordena que as forças da vila priorizem o combate contra os garras sujas e Cold, além de monitorar os movimentos de Boruto para entender suas intenções. Cold confronta Boruto, dizendo que não esperava que ele aparecesse tão rápido, lamentando não ter vindo antes à Vila da Folha. Boruto exige que ele retire todos os monstros do local, prometendo poupar sua vida se obedecer. Cold lembra que Boruto fugiu há 2 anos por não ter poder suficiente para enfrentá-lo. No entanto, Boruto insiste, afirmando que desta vez, não será como antes, e então pede para Sarada ajudar na evacuação das pessoas. Sarada se preocupa com seu estado, mas
mas ele evita explicações, dizendo que depois conversarão, mas primeiro precisam sobreviver. Enquanto isso, Shikadai utiliza sua técnica de sombra para imobilizar 3 garras sujas, e Shou derrota um deles com um soco reforçado por sua força física. Ela comenta que não são tão poderosos individualmente, apenas numerosos. Um dos monstros tenta atacá-la de surpresa, mas Inojin intervém, levando-o para cima com sua criatura e alertando que sua companheira mantém a guarda. No entanto, o inimigo atinge a ave de Inojin e parte em direção a Himawari. Kawaki chega a tempo de afastá-lo com um chute, enquanto Inojin impede Himawari de cair. Em segurança, Himawari agradece, chamando Kawaki de maninho, mas ele enfatiza para não ser chamado assim. Logo em seguida, outro adversário sai do corpo de um garra suja e imobiliza Kawaki no chão. Shikadai prende a criatura com sua sombra e instrui Kawaki a fugir, alertando que não conseguirá segurá-lo por muito tempo. A criatura reconhece Kawaki como um Otsutsuki, o que desperta a fúria de Kawaki. Ele destrói o inimigo com um único golpe. Mais criaturas continuam a emergir. Shikadai se pergunta quantos ainda restam, e Kawaki responde que isso não importa, pois devem continuar lutando até não sobrar nenhum. Boruto, por sua vez, enfrenta diversos monstros de Code que avançam em sua direção. Ele os elimina rapidamente com sua espada, realizando cortes precisos e movimentos velozes. Mesmo cercado, ele derrota todos com facilidade. Code observa e reconhece que Boruto está mais forte. Boruto adverte de que se continuar usando os monstros, todos serão destruídos um por um. Code, no entanto, despreza a ameaça, dizendo que tem muitos outros à disposição e que para ele, são apenas ferramentas. Boruto alerta que essas criaturas representam um terror maior do que Code imagina. Sarada, por sua vez, incinera vários inimigos com uma bola de fogo e atravessa outros com um Chidori. Ninjas mais velhos ficam surpresos ao saber que ela ainda é uma Genin. Sarada ignora o título, afirmando que não faz diferença ser Genin ou Junin. Um dos monstros tenta atacá-la por trás, mas um ninja mais experiente intervém para protegê-la. Ele não consegue se livrar, e do corpo do monstro surgem ramificações que formam uma árvore, imobilizando-o completamente. Diante disso, Sarada e seu companheiro se questionam sobre o que estava acontecendo. Code explica a Boruto que conhece bem o 10 Caudas e que essas criaturas apenas atacam por instinto até encontrarem um Otsutsuki. Boruto argumenta que essas criaturas não são mais o 10 Caudas original, pois foram modificadas, e alerta que ainda é possível destruí-las antes que tudo saia do controle, evitando um futuro catastrófico. Code retruca que quando 10 Caudas devorar um Otsutsuki, surgirá uma árvore divina que matará o planeta, revelando que seu objetivo vai além disso. Boruto reitera sua proposta: se Code encerrar sua invasão e o levar até o corpo principal do 10 Caudas, ele o poupará. Ele afirma que eliminá-lo seria fácil, e que Code deveria usar sua vida para algo útil ao mundo. Code rejeita novamente, declarando que quem vai morrer é Boruto. Boruto então, afirma que não há cura para a estupidez e se prepara para lutar. Code percebe que Boruto está prestes a usar um Rasengan e ironiza, achando que ele não aprendeu nenhuma técnica nova. No entanto, Boruto prepara uma variação inédita do Jutsu. Code desconfia, lembrando que Boruto costuma usar um Rasengan invisível para surpreender a distância, mas estranha o fato dele estar se aproximando sem hesitação, adiantando seus movimentos. Code tenta surpreendê-lo por trás, mas Boruto desvia e tenta contra-atacar. Code segura seu pulso e desfere um ataque com a outra mão, mas Boruto se defende com sua espada. Code observa a confiança de Boruto em relação ao Rasengan e questiona sua utilidade se ele não consegue acertar o golpe. Boruto reafirma que matar Code seria fácil e que o jutsu estava quase completo. Um dos braços de Code começa a ser envolvido pela técnica. Sem entender o que está acontecendo, ele escuta Boruto ameaçar novamente: se não levá-lo até o 10 Caudas, morrerá ali mesmo. Code novamente considera a proposta ridícula e parte para o ataque, mas Boruto se esquiva sem esforço. Code, irritado, exige que ele fique parado, mas Boruto continua desviando facilmente. Code então reflete sobre os movimentos de Boruto, deduzindo que não se trata de outra dimensão, genjutsu ou clones, e conclui o que deve ser, mas nesse instante, Boruto se aproxima em segundos e acerta o Rasengan Uzuriko. O impacto arremessa Code por vários metros. Ele se levanta sem acreditar no que ocorreu. À distância, Eida observa tudo com seu Sharingan e comenta que esperava algo mais impressionante, sem notar diferença em relação a um Rasengan comum. Daemon responde que Boruto fez o planeta tremer, explicando que o ataque aproveita a rotação da Terra. No campo de batalha, Boruto expressa surpresa ao ver Code ainda de pé. Este tenta se mover, mas cai, afetado demais. Indignado, pergunta o que Boruto fez. Ele explica que seu Rasengan usa a rotação da Terra, fazendo essa força circular eternamente pelo corpo do inimigo. O dano é permanente, e a dor só cessa se ele permitir. Boruto força a decidir, morrer ali ou sobreviver e levá-lo até o 10 Caudas. Antes que Code responda, Kawaki chega e ataca, mas Boruto desvia. Himawari e o trio Inoshika Sho também chegam com ele.
Shikadai questiona Boruto sobre o que está fazendo na vila conversando com Code. Boruto responde que estão no meio de uma discussão. Shikamaru ordena que Kawaki reporte a situação. Kawaki diz que não sabe o que aconteceu, mas percebe que Code está exausto. Ele elimina todas as marcas de garra da área para impedir a fuga do inimigo, e afirma que pode matá-lo. Shikamaru autoriza. Boruto pede que Kawaki se afaste de Code e não o provoque. Kawaki retruca, questionando sua autoridade e insinuando que Boruto veio à folha pronto para morrer. Um dos garras sujas emerge do corpo de Code, e Kawaki o destrói. Mesmo assim, Code aproveita a distração e usa a marca da criatura para escapar. Shikamaru exige explicações. Shikadai relata que Code fugiu por meio de um dos garras sujas. O Hokage então ordena a destruição imediata de todas as criaturas restantes na vila. Kawaki diz aos demais para seguirem na frente, pois tem assuntos a resolver com Boruto. Diante do aliado preso na árvore gerada por um garra suja, Sarada comenta que o 10 caudas, ao devorar um Otsutsuki, origina uma árvore divina. Supõe que essas criaturas se alimentam por instinto. Um ninja questiona o que acontece se devorarem alguém que não seja Otsutsuki. Sarada responde que não sabe, mas acredita que seu aliado ainda está vivo. Kawaki provoca Boruto, comentando sobre suas roupas e insinuando que foi adotado pelos Uchihas. Boruto rebate, criticando o comentário e expressando alívio por Himawari estar segura. Kawaki pergunta por que ele voltou e sugere que se quiser morrer em sua cidade natal, pode ajudá-lo com isso. Boruto responde que morrer na folha não seria ruim, mas que esse não é o dia. Pede para Kawaki se afastar, pois está atrapalhando. Kawaki insiste que quem está atrapalhando é Boruto. Nesse momento, um sapo no pescoço de Boruto informa que conseguiu se infiltrar no corpo de Code e que ele retornou à base. Boruto pergunta se consegue ver o 10 caudas. O sapo responde que precisa de um momento. Enquanto Code amaldiçoa Boruto por deixá-lo naquele estado, o sapo infiltrado localiza o 10 caudas e confirma que a criatura está presa. Ele revela sua localização, permitindo que Boruto saiba onde ela está. Code se recorda do aviso de Boruto sobre o 10 caudas, mas desdenha da ameaça representada por uma criatura guiada apenas pelo instinto de comer. O sapo pressiona Boruto a agir rapidamente. De Konoha, Boruto se concentra, reconhecendo suas limitações em comparação com seu avô Minato, o quarto Hokage. Kawaki, observando Boruto, se pergunta com quem ele estava conversando. Boruto une as mãos, executa o Hiraishin no jutsu e se teletransporta até o local indicado. No entanto, ao chegar, percebe que o 10 caudas não está mais lá, mas no fundo, ele vê uma árvore que chama sua atenção. O sapo se mostra surpreso, acreditando que Code, devido ao seu estado debilitado, não teria capacidade para mover o 10 caudas. Subitamente, surge alguém. Code reconhece a aparência de Bag, seu companheiro que foi mordido e transformado em árvore. Boruto declara que aquele já não era mais quem Code conheceu, mas sim uma extensão da árvore divina. O velho ataca violentamente, mas Boruto consegue se defender, e em seguida o afasta com uma técnica elétrica. O inimigo então transforma seu braço em uma mandíbula e parte para um novo ataque, mas Boruto se teletransporta. Code presencia a cena sem conseguir processar o que vê, e cai, ainda afetado pela técnica de Boruto. Boruto então decide desativar o Rasengan Uzuriko e tenta convencê-lo a colaborar diante da ameaça iminente. Code confuso, questiona se a transformação de Bag em árvore tem relação com o que Boruto lhe alertou antes. Boruto confirma, revelando que a situação está ligada a todos os que foram transformados em árvores. Outro ser aparece e explica que as árvores divinas absorvem os seres vivos e mortos do planeta para gerar o fruto do chakra. Segundo ele, esse era o instinto original, mas graças a Code, eles evoluíram e despertaram consciência. Em seguida, outro ser humanoide, mas de aparência feminina, surge e ironiza o destino de Code, que sempre é manipulado, mesmo contrariando seus próprios desejos. O sapo alerta Boruto sobre o perigo e sugere retirada, mas Boruto mantém a atenção voltada para um outro inimigo encapuzado. Em Konoha, Shikamaru reage ao desaparecimento repentino de Boruto e levanta a hipótese de ele já dominar ninjutsu de espaço-tempo. Kawaki admite não saber como ele fez isso, mas supõe que Boruto pode ter seguido o Code. Ele acrescenta que Boruto estava conversando com alguém antes de partir, o que levanta suspeitas sobre possível colaboração interna. Shikamaru refuta a ideia de espionagem, afirmando que todas as comunicações são monitoradas. Sarada então entra e repreende os dois, dizendo que o caso é mais simples. Boruto apenas protegeu Konoha do ataque de Code, e que Eida poderia confirmar isso. Kawaki insiste que apesar das intenções, Boruto é um Otsutsuki, e por isso, representa um inimigo que deve ser eliminado. Sarado lembra que ele também é um Otsutsuki, mas Kawaki afirma ser alguém destinado a matar outros Otsutsukis e que desaparecerá após cumprir seu objetivo. Shikamaru encerra a discussão calorosa, e volta o foco para as pessoas transformadas em árvores. Sarada comenta que essas pessoas ainda estão vivas, e que pelo modo como Boruto falava, parece haver uma forma de salvá-las. Enquanto isso, os 4 seres poderosos gerados pela árvore divina aparecem juntos. Boruto se mantém atento ao encapuzado. O sapo alerta novamente sobre o perigo e pede para fugirem, mas o encapuzado tenta surpreendê-lo usando um Chidori. Boruto reage com um Rasengan e os dois ataques colidem, causando uma grande explosão. Aproveitando a distração, o velhote tenta intervir, mas Boruto se defende com sua espada. Porém, a oponente à sua frente, o imobiliza com uma técnica do estilo pedra. Boruto pede ajuda a Code, mas
mas ele, chocado com os acontecimentos, decide abandonar o local. O sapo insiste que Boruto fuja enquanto ainda pode. Jura, o ser que está acima, declara que a recém-desperta consciência e sede de conhecimento deles superaram o instinto de devorá-lo, mas alerta que Boruto será perseguido onde quer que esteja. Por fim, Boruto consegue escapar. Em seguida, aparece descansando, encostado em uma árvore e olhando para a bandana que Sasuke lhe deu. Uma voz o repreende por seu exagero recente. Boruto se desculpa, e vemos que a voz pertence a ninguém menos que Kashin Koji, ainda vivo e seu aliado. Mas o momento mais impactante é revelado. Sasuke está preso em uma das árvores geradas pelo 10 Caudas. Boruto pede desculpas e promete que ainda não era hora de desistir. Um flashback revela eventos anteriores ao momento atual. Vemos Boruto treinando com Sasuke. Após a sessão, ele perguntou ao mestre o que achou de seu estilo. Sasuke respondeu que ao longo do último ano, ensinou a Boruto quase todas as suas técnicas e estilo de luta. O Uchiha reconheceu o talento e aprendizado rápido do aluno, afirmando que ele já dominava a teoria e que não havia mais o que ensinar. No entanto, o treinamento devia continuar para fortalecer seu espírito e aperfeiçoar suas habilidades. Sasuke compara Boruto a Naruto, destacando que ele carrega o mesmo olhar determinado que no passado o fez mudar de rumo. Diz que a pedido de sua filha, aceitou treiná-lo e agora entendia o motivo, sentindo que algo estava prestes a acontecer que somente Boruto e Sarada poderiam enfrentar. Em seguida, um decisivo momento é mostrado, quando Boruto e Sasuke enfrentaram Koji e os Garras Sujas. Koji, furioso com Sasuke por ter ferido seu olho, o confronta. Sasuke, percebendo a desvantagem, ordenou que Boruto fugisse. Boruto resistiu, mas Sasuke insistiu, explicando que naquele momento, não havia como vencer. Ele pediu que Boruto sobrevivesse a qualquer custo, utilizando tudo o que aprendeu, garantindo que assim, ninguém seria capaz de derrotá-lo. Sasuke também o encarregou de proteger Sarada. Ele partiu para o confronto final e acabou sendo derrotado, resultando em sua situação atual. Ao reencontrá-lo, Boruto testemunhou sua condição, pegou sua espada e assumiu a responsabilidade de tentar salvá-lo. Voltando ao presente, em Konoha, vemos que Moegi também foi capturada e presa por uma árvore durante a invasão de Koji. Shikadai informa a Konohamaru que ela se sacrificou para proteger uma mãe e seu filho. Konohamaru conforta os alunos de Moegi, garantindo que ela ainda está viva e que encontrarão uma forma de salvá-la. Descobrimos que assim como aconteceu com Bag, Moegi agora representa a aparência de um dos 4 seres humanoides provenientes do Jubi. Matsuri, confusa, sente um misto de tristeza e raiva por Konohamaru e o trio Ino Shikasho. Jura comenta que a sensibilidade dela foi estimulada, e embora compartilhem uma única existência, o fato de sentirem emoções individuais mostra que possuem consciências distintas. No entanto, isso não altera o objetivo deles de alcançar a evolução final. Jura então revela um desejo instintivo inexplicável. Ele declara que por alguma razão, quer muito devorar Naruto Uzumaki. Durante essa conversa, Eidos observa a distância com seu Sharingan. Jura reflete que sua evolução os levou a abandonar o instinto puro de devorar os Sutsukis, agora guiados por uma nova voz interior e um novo objetivo. Com base nisso, Matsuri declara que seu desejo é devorar Konohamaru. Eida continua espionando, mas Mamushi, prevendo essa possibilidade, decide que ela será seu alvo. O ser com a aparência de Sasuke, Hidari, declara que seu objetivo é Sarada Uchiha. De volta a Konoha, Sumire conversa com Amado sobre o retorno de Boruto e pergunta o que o cientista pensa a respeito, considerando que Boruto era uma peça essencial para salvar sua filha. Amado, demonstrando uma sutil desconfiança, menciona que permitiu a fuga de Boruto da organização Kara para que se unisse a eles contra Ishiki. No entanto, após a morte de Ishiki, em sua visão, ele implantou o karma de sua filha em Boruto, mas por algum motivo, Kawaki o possui. O cientista alega suspeitas, comentando que era como se suas memórias tivessem sido alteradas por alguém. Sai e Shikamaru, monitorando a conversa, ficam desconfiados. Sumire compartilha a informação com Sarada, que se surpreende, já que apesar de mostrarem fotos da família Uzumaki com Boruto, ainda assim as pessoas continuam mantendo a falsa memória de que Kawaki é o filho legítimo do 7º Hokage. Sumire compreende a dificuldade de confrontar memórias alteradas, mas Sarada lembra que seu pai foi uma exceção. Nesse momento, Boruto chega e as encontra. Ele afirma que Sasuke escolheu duvidar das próprias memórias e arriscou a vida por ele, graças a Sarada. Sarada corre e o abraça com força, emocionada por seu retorno. Boruto retribui o abraço e declara que finalmente estava de volta. Enquanto isso, Shikamaru atualiza os conselheiros da vila sobre os acontecimentos recentes. Koharu questiona o retorno de Boruto, considerando um traidor, especialmente num momento em que sua cabeça está sendo procurada. Shikamaru responde que, embora desconheça suas intenções, graças à presença de Boruto, Koji recuou. Homura insiste que Boruto deve ser eliminado, alegando que a honra da vila está em risco, e que se ele continuar solto, poderão perder o financiamento do País do Fogo. Antes de Shikamaru sair, Koharu lembra de que já se passaram 3 anos desde que ele estabeleceu o prazo. Ela exige que ele aceite formalmente o título de 8º Hokage, argumentando que a demora transmite um péssimo exemplo às outras vilas e ao País do Fogo. Shikamaru apenas afirma que os manterá informados. No escritório do Hokage, Ino entrega documentos solicitados por Shikamaru e questiona o motivo do interesse por registros de missões antigas. Ele responde que são assuntos particulares
celulares e a dispensa. Ino, no entanto, se comunica telepaticamente, tentando descobrir o verdadeiro motivo. Shikamaru pede que ela não compartilhe a conversa com ninguém, nem mesmo com a unidade sensorial. Se ela não cumprir, a conversa termina ali. Enquanto isso, Ada informa a Kawaki sobre o 10 Caudas ter desenvolvido autoconsciência. Ela explica que os monstros já não são os mesmos, que Code perdeu o controle sobre eles e que seus alvos agora incluem, além dele Boruto, também Naruto, e ela própria. Kawaki afirma que independentemente do que sejam, ele eliminará esses monstros, pois a segurança do sétimo é sua responsabilidade. Daimon intervém, lembrando que além deles três, apenas Boruto e Sasuke sabem que o Hokage está vivo, e que se os monstros forem atrás de Naruto, todos descobrirão a verdade. Ao sair, Kawaki se irrita com Mitsuki, que o segue constantemente. Por outro lado, Sarada se sente envergonhada pelo abraço em Boruto. Sumire percebe e quebra o clima, cumprimentando Boruto. Ele responde e comenta com Sarada que não esperava aquela reação. Explica que está suprimindo seu chakra para evitar detecção pela unidade sensorial, mas que Kawaki perceberá em breve, por isso não tem muito tempo. Em tom sério, informa que Sasuke foi capturado pelo 10 Caudas, tendo se sacrificado para garantir sua fuga. Boruto também ressalta as mudanças e o processo de evolução das criaturas. Kawaki imediatamente detecta a presença de Boruto, e Mitsuki envia um alerta a Shikamaru informando que ele está na vila. Pede que Ada localize Boruto, dizendo que irá pessoalmente para evitar que o próprio Kawaki vá, e revele que sabem onde ele está. Mitsuki então faz Kawaki adormecer com a mordida de uma de suas cobras. Boruto ainda conversa com as garotas quando ouve a voz de Shikamaru em sua mente. O Hokage pede que ele não revele a conversa, informando que a comunicação está sendo feita com a ajuda pessoal de Ino e que não será registrada, nem detectada pela unidade sensorial. Boruto questiona o motivo de confiar em Shikamaru, que agora ocupa uma posição de liderança. O Hokage, por sua vez, pede que ele pare de questionar e fuja, pois estão a caminho para capturá-lo. No entanto, é tarde demais. Mitsuki o alcança e o captura com suas cobras. Boruto reage rapidamente, lança sua espada e se liberta usando o Hiraishin no jutsu. Mitsuki aparece em modo sábio e inicia um confronto. Ele ataca com cobras, mas Boruto as corta com facilidade. Mitsuki ataca novamente, e Boruto salta, dizendo para Sarada que salvará Sasuke, e todos que foram transformados em árvores. Em seguida, voa e declara a Shikamaru que seu objetivo era falar, bastava pedir que ninguém interferisse. Shikamaru explica que não apenas a vila, mas todo o país do fogo quer Boruto morto. Por isso, não seria coerente impedir Mitsuki. Seu cargo impede de agir publicamente em favor de Boruto, mas pede sua ajuda, reconhecendo que ele é Boruto Uzumaki, o verdadeiro filho do sétimo Hokage. Shikamaru revela que só começou a considerar essa hipótese após ouvir a conversa de Amado. Diz que nunca duvidou das próprias memórias, mas agora tudo fazia sentido, concluindo que Kawaki e Boruto trocaram de lugar. Boruto interrompe, avisando que surgiu uma urgência. Mitsuki se aproxima com agressividade. Sem alternativas, Boruto avisa que precisará ser mais duro com ele. Enquanto avança no combate, Mitsuki reflete internamente que é como a lua, que precisa do sol para brilhar. Quando está com Kawaki, sente-se vivo, pois o vê como seu sol. Por isso, acredita ser sua responsabilidade protegê-lo de Boruto. Boruto tenta surpreender Mitsuki com shurikens, mas ele bloqueia com suas cobras e mantém a ofensiva. Boruto passa a desviar dos ataques contínuos utilizando o Hiraishin de Minato. Shikamaru informa a Boruto que Mitsuki estava agindo por conta própria. Mitsuki reconhece a força de Boruto, acreditando que Kawaki não seria páreo para ele, e decide impedir que Boruto mate, mesmo que isso custe sua vida. Boruto tenta convencê-lo de que a luta é inútil, já que se Kawaki não pode enfrentá-lo, o mesmo vale para Mitsuki. No entanto, Mitsuki revela que também queria lutar sem se conter, por isso veio sem Kawaki. Ele ataca com cobras e clones, mas Boruto desvia. O golpe de Mitsuki destrói parte do ambiente. Mitsuki tenta eliminar Boruto em nome do bem do mundo. Enquanto se esquiva, Boruto afirma que ainda tem muitos objetivos e que não há tempo para lutas inúteis. Em um instante, ele elimina todas as cobras e clones com sua espada. Surpreso, Mitsuki usa um jutsu de cobra elétrica, enquanto Boruto responde com uma flecha de trovão. Os ataques colidem com grande impacto. Em meio à fumaça, Boruto aparece com sua espada no pescoço de Mitsuki, que o incita a finalizá-lo. Boruto afirma que Mitsuki arriscou a vida não por convicção, mas por desespero, sugerindo que ele está começando a duvidar de suas próprias crenças. Ele enfatiza que Mitsuki já percebeu que Kawaki não possui o brilho que o fazia ser seu sol. Irritado, Mitsuki rebate, mas Boruto diz saber onde está o verdadeiro sol dele, afirmando ser ele próprio, e que ninguém pode substituí-lo nesse papel. Mitsuki, confuso, o prende com uma cobra e questiona por que ele estava dizendo aquilo. Boruto insiste que Mitsuki já percebeu a verdade. Mitsuki abalado, o sol te pergunta quem de fato está à sua frente. Boruto garante que não pretende matar Kawaki, e afirma que tudo não passa de um mal-entendido, mas que um dia eles precisarão acertar as contas como irmãos. Mitsuki, ainda sem compreender totalmente, pergunta por que Boruto matou o sétimo. Boruto responde que o sétimo está vivo e bem, assim como sua esposa, mas que não pode revelar mais. Ele diz que Mitsuki brilha por si só, mas que se ainda sentir a necessidade de um sol, pode procurá-lo. Ino, em choque, não entende como Naruto poderia ainda estar vivo. Shikamaru então ordena que Boruto vá para outro lugar, pois quer conversar com ele em particular.
falar. Eles conversam e Boruto confirma toda a verdade sobre o que realmente aconteceu, mas alerta que explicações detalhadas não adiantam, pois Shikamaru logo esquecerá. Ele explica que a técnica de Eida não fixa as informações na memória, fazendo com que todos se esqueçam com o tempo. Shikamaru pergunta como pode voltar a ser como antes. Boruto responde que não há como, pois as memórias foram sobrescritas e agora parecem autênticas. Ele considera extraordinário o fato de que Shikamaru aceitou que houve uma troca de posições entre ele e Kawaki com base em seu próprio esforço, mas enfatiza que mesmo que tudo volte ao normal, o conflito entre ele e Kawaki continuará. Ele conta que Kawaki selou seu pai com a intenção de protegê-lo, e só o libertará de forma voluntária, caso contrário, tudo se repetirá. Shikamaru sugere matar Kawaki após a libertação de Naruto. Boruto diz que Kawaki deseja matá-lo, mas ele próprio não deseja o mesmo. Seu único objetivo é derrotá-lo e fazer as pazes depois. Shikamaru compreende o sentimento, mas alerta que sob essas condições, continuarão acusando Boruto pelo desaparecimento do sétimo. Não podem expor Kawaki agora para não encurralá-lo, então manterão a perseguição a Boruto. Boruto aceita a decisão, dizendo que já estava preparado para isso desde o início.